Vamos falar sobre passagens de oportunidades. Pessoal, hoje nós vamos conversar aí pelo menos pelos próximos 15 minutos para que vocês possam entender como que funciona e como que você pode utilizar a seu favor, tá? Vou dar aqui um exemplo muito bacana aí para vocês e muito prático, tá? Vamos lá. Gente, quando nós falamos sobre passagens, tá? A gente sabe que viajar tá caro, né? E não só a passagem, obviamente. E quando a gente fala sobre passagem, tem sempre alguém fazendo uma propaganda que existem passagens baratas. Ontem, inclusive, um mentorado mandou uma mensagem. Marrone, cara, olha só, essa passagem aqui, isso é real? Tinha alguém falando que conseguiu uma passagem com super desconto. Eu disse, sim, é real. A pessoa apenas não falou, né, algumas coisas que podia ter falado, mas também não é obrigação dela falar. Ela falou apenas que pagou R$ 1.000 na passagem. Quando você escuta alguém falar que pagou R$ 1.000, parece que custou só R$ 1.000, mas na verdade foi 200 mil milhas mais R$ 800. 200 mil milhas para quem compra, eu estou falando de R$ 5.000. No caso dessa pessoa, ele não comprou. Ele gerou com o cartão dele, com os gastos, com a vida dele. Para ele, realmente foi R$ 800. Só que quando a gente está buscando uma mágica, parece que tudo que a gente vê por aí é mágica. E aí eu quero dar um exemplo para vocês que talvez eu vá aproveitar. Olha só. Nós que estamos aqui em Porto Alegre, para a gente ir para o Chile, para a Argentina e para o Uruguai, geralmente a melhor forma, a forma mais barata, é a gente sair por São Paulo. Tá? Por mais que eu esteja na reta aqui, se eu for para São Paulo, de São Paulo eu for para o Chile, geralmente é mais barato do que um voo direto. Tá? Só que surgiu uma passagem para agora, dia 6 de julho, para ir para o Chile e volta no dia 11. E essa ida e volta, ela custaria menos de 50 mil milhas, tá? Mais R$ 250. 50 mil milhas, para quem não tem ideia, eu estou falando aí de R$ 1.200, 1.250, para ser exato, tá? Com 1.250, eu consigo ir e voltar para o Chile agora, daqui a menos de 30 dias, para curtir a neve, que é uma temporada cara. Só que eu não sei quantos assentos tem nesse voo. Provavelmente, com esse preço, não deve ter mais do que 2. Não existem outros horários baratos, nem outros dias. Só que quando alguém vai para a internet e fala tem passagem direto para o Chile por menos de R$ 1.500 e de volta para ver a neve, a pessoa vai lá e procura na data que ela quer. E aí ela não acha. E daí ela reclama e chama o cara de mentiroso. Só que na verdade o que ele está falando é verdade. Só que é para uma data específica. O que a gente tem que entender aqui, gente? Olha só, presta atenção nisso aqui. Quando nós estamos falando de viagens, aquela viagem planejada, na data que você precisa, no destino que você precisa, tudo certinho, geralmente é uma viagem cara. Agora, se você tem disponibilidade de ir em datas que ninguém está querendo ir, e inclusive pegar voos que ninguém está querendo, você consegue boas oportunidades. Vou dar outro exemplo. Essa semana eu comecei com uma nova mentorada e a gente estava estudando ali sobre os programas de milhas, né, para viagens internacionais. E aí a gente achou uma viagem agora para setembro, ou seja, junho, julho, agosto, menos de 4 meses para a viagem, que ela vai para Orlando por ida e volta deu 95 mil milhas. Ida e volta 95 mil milhas, eu estou falando de 2.400, tá? 2.400 para uma viagem com 3 meses antes, com um voo de menos de 15 horas para Orlando, é um preço muito barato. Por que isso acontece? Por que isso, né, existe? Porque a gente está falando de um voo de dia, que a maioria das pessoas não querem pegar. A gente está falando de um voo que vai ser numa terça, num dia normal.
Só que muita gente quer o quê? Quer o voo numa quinta de noite, quer o voo numa sexta de noite, quer um voo direto. Isso tem um preço. Que se você tem dinheiro tá ótimo, mas se você não tem, não é acessível a você. Então eu vejo assim, eu falo para vocês que eu viajo todos os meses. Esse mês, na verdade, até vai dar mais. Esse mês e mês que vem vai sair umas 4 viagens aí em 2 meses. Só que não são lugares 100% planejados. Eu sei para onde eu quero ir mais ou menos e eu vejo qual é a melhor oportunidade. Seja qual a companhia que vai para lá, seja as milhas que eu tenho. Por exemplo, eu tenho lá 100 mil milhas na Latam e 100 mil milhas na Gol. Eu vou evitar ver oportunidades que seja com a Azul. Porque se for com a Azul, eu vou ter que comprar milhas. Então eu fico na Latam e na Gol. Hoje nós temos ferramentas para facilitar essa busca, tá? Mas querendo ou não, tem que buscar igual. Marrone, como é que eu encontro uma passagem barata procurando? Não tem outro jeito. A diferença é, quando você entende, você sabe provavelmente aonde vai surgir. Eu te dar algumas dicas aqui. Ó. Toda semana alguém me pergunta sobre viagem de executiva. Marrone, vale a pena? Será que eu consigo e tal? Beleza, vamos lá. Quando a gente está falando de executiva, nós estamos falando de uma passagem que em milhas, ela vai ser normalmente de 5 a 8 vezes mais cara que a econômica, tá? Se a econômica custa 50, com milhas vai ser, sei lá, 300 mil milhas, tá? E isso é normal, não tem nada de errado aqui. Em dinheiro é até mais caro. Só que de vez em quando, em algumas rotas, você acha uma passagem que não fica nem o dobro. E aí quando você compara em dinheiro, ela fica barata. Vou te dar aqui 3 dicas. Argentina. Existe uma executiva indo para a Argentina pela Turkish que você compra pela Azul. Tá? Voo maravilhoso. Executiva top. Ela deve ter aí umas 4 por mês. Então você consegue com tranquilidade, tá? Existe uma executiva indo para o Chile. Voo direto da Latam. Maravilhoso. Existe uma executiva indo para Lima. Voo direto para a Latam também. Provavelmente quem quer viajar de executiva sem gastar muito vai ser um desses 3, né? Porque são próximos, porque a viagem vai ser muito mais barata do que fora. Dá para conseguir uma executiva para Milão por 250 mil milhas, o que se você fosse comprar sairia aí uns 5 mil reais, dá. Mas é caro. Uma pessoa que iria gastar 1.200, gastar 5 mil, é caro. Tá? Então começa a entender isso até para você não entrar nesse mercado iludido. Tá? Existe a passagem normal, aquela que você quer para viajar em dezembro, com as férias e tal. Ela é uma passagem normal e ela não vai ser barata. Porque não precisa. Tá cheio de gente querendo parcelar uma passagem no cartão. Por que eles iriam baixar o preço de algo que eu posso vender com preço cheio? Bom dia, Neuza, bem-vinda. Por quê? Não faz sentido. Agora, aquelas passagens que sobram praticamente, essas podem ter potencial. Quer ver outro exemplo? Com frequência a gente consegue ir executiva para os Estados Unidos. Praticamente toda semana tem uma. Saindo de São Paulo, saindo do Rio, saindo de Fortaleza, depende, Recife, né, ali. Só que, óbvio que não é para Nova York, óbvio que não é para Orlando. Geralmente é Washington, geralmente é uma região que as pessoas não querem tanto. Mas se a pessoa quer ir de executiva, se ela não tem condição, é a melhor opção para ela. Tá? Então organiza isso para que você consiga fazer do jeito certo. Tá? Organiza isso. Com certeza vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Tá? Só que entenda o quê? A viagem em família, por exemplo, eu tenho um cliente de gestão que ele viaja sempre em 6 pessoas. 6. Ele, a esposa, 3 filhos e a babá. Colocar todo esse povo em voos mais baratos com milhas já é uma tristeza. Não é algo simples, tá?
Não é simples, nem de perto. Depois, conseguir então uma executiva, 6 lugares, esquece. Esquece, doideira. E aí você tem que emitir por partes, muitas vezes, porque tranca, né? Quando você vai emitir 6, ele dá uma trancada. Aí você emite 3 para depois 3. Com frequência, você emite 3, quando você vai emitir mais 3, a passagem não está mais disponível. E aí? Aí você tem que ligar, conferir. Se eles falarem que acabou, você vai ter que cancelar. Então, assim, quem usa milhas, gente, como bônus pela sua vida, maravilhoso. Tá? Planeja, compra antes e tá tudo certo. Agora, quem não usa, quem quer usar as milhas para poder fazer viagem mais barata, você vai precisar de estratégia e de flexibilidade. E flexibilidade é muita flexibilidade. É ajeitar coisas de um mês para o outro. E geralmente para quantidades menores. Como eu falei para vocês, surgiu esse voo de Porto Alegre para o Chile, para poder pegar neve mês que vem lá. É um voo que geralmente ele é muito caro. Tem um voo que está mais barato do que se eu fosse para o Rio de Janeiro. Até porque, né, julho a gente tem férias aí, então o Rio fica caro. Provavelmente eu vou aproveitar. Estou aqui avaliando uma ou duas coisinhas e vamos embora. Mas se fosse uma família de 6, provavelmente não conseguiria. Então aqui é interessante a gente entender, é importante a gente organizar para quê? Para que você consiga usar as milhas do jeito certo. Gente, quando a gente fala de passagem, toma cuidado, tá? A passagem não, né, de viagem, toma cuidado, porque a passagem geralmente é o mais barato. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A viagem ida e volta para o Chile, 50 mil milhas, tá? 49. Isso vai dar aí R$ 1.250. Beleza? Beleza. Só que o hotel no Chile, na época de neve, próximo de R$ 1.000, tá? O hotel no Chile, na época de neve, próximo de R$ 1.000. Para esquiar, o transfer para te levar e para te trazer, tá dando uns 250 por pessoa. A entrada do parque lá mais uns 250. O aluguel de roupa, o treinamento lá de esqui. Essa brincadeira dá mais ou menos 1.500 por pessoa por dia. Se você for, você não vai ficar um dia só, né? Até porque o primeiro dia você deve só passar vergonha. Você vai ficar mais de um dia. Então 2 dias eu tô falando de R$ 3.000. Isso sem comer, tá? E óbvio que você vai comer. Óbvio que você vai trazer alguma lembrança. Sem comer, R$ 3.000. R$ 3.000 mais os 1.500 da passagem, beleza. Mais 1.000 de diária no hotel, vai ficar 3, 4 dias. Já estamos falando de 10 mil. E aí? Se você tem reserva para viajar, todo mês você guarda X, tá lindo, mas a grande maioria não tem. A grande maioria não consegue nem gastar R$ 500 a mais no mês. E aí, o que você faz? E, vamos lá, os passeios lá, para ficar mais em conta, tem que ser à vista, né? Se você for, nem parcelar, parcela, mas se você for usar o cartão de crédito para ganhar os teus 30 dias, você já vai pagar mais 7% fácil aí de IOF e spread. E aí, como é que fica? Tá? Então organiza isso. Nós estamos falando aqui, uma live rápida, sobre as passagens de oportunidades. Elas existem sim. Você tem que ter super flexibilidade. Você já tem que ter as milhas no lugar que você precisa ou ter acesso a um balcão para você comprar. E você precisa se encaixar nessa passagem. Só que lembra que uma viagem não é só passagem. Tá? Não é. Gente, eu não vi nenhuma viagem para Orlando recentemente que a gente ajudou que custou menos de R$ 30.000. Com crianças, 5 dias aproveitando lá, nenhuma deu menos de 30 mil. Barato se você comparar os 50? Sim, mas vamos lá. Para quem não tem nada, gente, 30 mil é um carro usado, um carro 2001. E aí? Não é para todo mundo, quer dizer, quase não é para ninguém. É para 1%.
Então organiza isso para que você possa aproveitar. A gente ensina aqui num treinamento de 12 de R$ 24,90. Você aprende a base para você poder fazer isso. Ah, Marrone, eu não gosto de assistir aula. Tem mentoria, fica tranquilo. 1 a 1 a gente te ensina. Pô, Marrone, dá para ganhar dinheiro com esse mercado? Muito. Por quê? Essa passagem aí do Chile que eu tô falando, cara, é uma passagem fácil de vender. Fácil, fácil, fácil. Você ganharia tranquilamente 30% de lucro nela. Sem ter as milhas, comprando as milhas na hora de emitir. Você só tem que estar por dentro. Você tem que ser uma agência para você ter esses acessos. Tá, gente? Bora pra ação. Sexta-feira é infinita. Vamos fazer render. Quem não é aluno, vai no link da bio do Instagram. Toma jeito e estamos juntos, tá? Fiquem com Deus e um bom dia.